Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Hermano, mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para a gente falar de Botafogo 2, Santa Cruz 2, jogo pela 16ª rodada da Série C, né? Um empate que a gente pode olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, enfim, dependendo do ponto de vista. Vou explicar aqui esses dois pontos, né, que a gente pode ter em relação ao resultado, mas fato é que o Botafogo segue invicto, agora são 8 jogos, vinha de 5 vitórias consecutivas, né, não conseguiu a sexta, mas segue sem perder aí já há um bom tempo, né, na Série C, e esse empate garante o Botafogo mais uma rodada dentro do G8. No final do vídeo eu falo um pouco da projeção aí para as últimas 3 rodadas e que o Botafogo precisa, né, para conseguir a sua classificação. Bom, vamos lá, tá? Esse jogo era um jogo difícil, tá? Então, começando pelo copo meio cheio. Cara, o Botafogo pegou um time que fora de casa, com o seu atual treinador, o Christian de Souza, tinha vencido 4 dos 5 jogos. E o outro jogo foi empate, né? Então, é um Santa Cruz muito forte como visitante. E assim, vencendo times da parte de cima. Santa Cruz venceu fora de casa o Brusque, que tirando esse jogo, venceu todos os jogos em casa. O Santa Cruz venceu. Santa Cruz venceu o Paysandu em Belém, algo difícil. O líder atual do campeonato hoje é a Inter de Limeira, que o Santa Cruz também venceu jogando fora de casa. Então, é um time que inclusive joga melhor fora do que em casa. Então, esse jogo serviu como um teste muito importante para o Botafogo. Inclusive, esse jogo serviu muito também como um esboço, né? Como, enfim, uma amostra grátis, digamos assim, né? Do que será o quadrangular, né? Hoje foi um jogo com cara de quadrangular. Então, acho que os pontos positivos que o Botafogo teve e os pontos negativos, eu acho que é para o Botafogo levar tudo isso como lição para a fase seguinte, né? O Botafogo deve se classificar, tem 26 pontos, faltam poucos pontos aí, né, para garantir matematicamente, só um desastre faria o Botafogo não se classificar. Então, acho que é um copo meio cheio por isso, tá? Pegou um adversário que é muito difícil de se enfrentar jogando fora de casa. E assim, o Botafogo jogou bem o primeiro tempo, tá? O Botafogo jogou muito bem o primeiro tempo. É, então eu acho que dá para levar isso em consideração também, né? De ter feito ali aqueles 45 minutos iniciais. Eu acho que foi o melhor primeiro tempo do Botafogo na era Marcelo Fernandes. E talvez o melhor primeiro tempo do Botafogo na temporada. Eu lembro de um bom primeiro tempo contra o Barra, né? Na estreia da Série C, que também foi um primeiro tempo que o Botafogo jogou muito bem, ainda com Lisca. Mas esse jogo até acho que foi melhor do que aquele, porque o Botafogo, no primeiro tempo, o Botafogo teve tudo. O Botafogo com a bola foi um time muito agressivo até fazer o seu gol, né? Tava ali tentando, claro, pecou muito ali, talvez no último passe, numa finalização, e acabou achando o seu gol, né? Conseguindo o seu gol ali até num desvio, né? Um chute de fora da área do Atamoto, a bola desvia, engana o goleiro do Santa Cruz e o Botafogo faz 1-0. Mas apesar de ser um gol um pouco na sorte, né? Porque teve o desvio, o Botafogo já merecia aquele 1-0 naquele momento. E era um time que sem a bola também estava jogando muito bem. Então o Botafogo fez um primeiro tempo com a bola e sem a bola, assim, cara, quase perfeitos. Eu acho que com a bola, o Botafogo pecou um pouco. Né? Eu acho que o Botafogo poderia ter feito 2-0 e poderia praticamente ter matado o jogo já na etapa inicial. Eu acho que o que faltou foi isso. Aproveitar a sua supremacia no jogo para fazer mais gols. Tá? Porque 1-0 é um placar ali perigoso e como aconteceu no segundo tempo, a chave virou, o Santa Cruz voltou melhor e aí foi um jogo muito mais complicado. Tá? Então acho que o primeiro tempo o Botafogo teve muita movimentação dos jogadores ali. Os jogadores pegavam na bola e já encontravam rapidamente o companheiro. O Botafogo teve muita troca de passes rápida. Né? Eu gostei muito disso. Assim, foi um time que mostrou entrosamento, mostrou ideias de jogo, mostrou qualidade com a bola no pé. Isso foi algo que eu gostei muito. Assim, acho que foi a coisa que eu mais gostei do jogo.
E sem a bola também, um time muito intenso, um time sufocando o Santa Cruz, desde a saída de bola, né? Inclusive teve um lance lá que o Rodolfo recupera, poderia até ter chutado logo, né? Acabou não chutando e o Botafogo não aproveitou, né, essa oportunidade, mas foi acho que um primeiro tempo quase de almanaque, tá? Tirando essa questão de não ter matado o jogo, assim, eu gostei muito, muito mesmo do primeiro tempo do Botafogo. O Santa não conseguiu chutar no gol, basicamente, eu acho que teve uma finalização no gol e sem muito perigo. O Botafogo marcando bem, né? O PK estava muito bem na marcação na etapa inicial. Os zagueiros também se antecipando, enfim, um time muito concentrado, muito intenso, sem a bola e com a bola sabendo o que fazer com ela. Então, assim, esse primeiro tempo eu acho que até não gostei da torcida não ter aplaudido tanto no final do jogo. Claro que ficou ali para o torcedor fica mais fresco na memória o que aconteceu no segundo tempo, mas eu acho que esse time merecia ali aplausos e, enfim, pela atuação que teve no primeiro tempo. No segundo tempo cai de rendimento, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu acho que é um jogo que dá para o torcedor sentir orgulho do time, tá? Apesar da vitória não ter vindo. E aí a gente também tem que dar mérito para o adversário. Que tem um técnico que é muito estrategista, ele muda a estratégia no decorrer do jogo, e isso acaba dificultando muito, né, a leitura dos técnicos adversários. Então, acho que o Santa Cruz também teve mérito, né, para empatar o jogo. E aí, o segundo tempo, né, o segundo tempo do jogo, o Santa Cruz volta muito mais ligado, muito mais intenso, procurando realmente controlar as ações do jogo. Tem um gol anulado ali, bem anulado, tá? Acho que foi bem anulado. Pareceu muito com o lance do Rodolfo no primeiro tempo, né? Um lance que eu vi depois na transmissão, muito ajustado, o ângulo não é muito bom, mas parece que tanto o Rodolfo estava impedido no primeiro tempo, como o jogador do Santa Cruz, né, estava impedido no gol ali que foi anulado nos primeiros minutos, né, do segundo tempo. Esse gol que teve uma falha ali do Luiz Daniel, né? O Luiz Daniel ali solta, dá um rebote nos pés do jogador. Enfim, foi ali um erro do goleiro botafoguense. Aí o Botafogo até melhora, né? Esse gol do Santa Cruz anulado faz o Botafogo acordar no segundo tempo. E aí o Botafogo dá uma melhorada e tal, só que o Santa Cruz volta ali também a, a buscar o gol, né? Fica um jogo mais aberto ali naqueles primeiros minutos de segundo tempo. E aí o Botafogo toma o gol de empate numa marcação muito frouxa, tá? E aí eu acho que os dois gols que o Botafogo sofre, o time marca muito mal, tá? Esse primeiro gol do Santa Cruz, cara, o jogador ali na ponta, né? O Diogo Matheus faz uma pressão meio que fraca ali no jogador. Aí o jogador toca ali era o Vitinho, né, que estava dentro da área. Ele tem espaço ali para conduzir, aí ele chuta, o chute sai errado, a bola passa por todo mundo. Jogadores do Botafogo muito afundados ali, quase dentro do gol, né, dando um espaço enorme para o Santa Cruz conseguir a finalização, né? O Ronald recebe a bola, consegue olhar, o Luiz Daniel é quem vai ali tentar abafar, né? Ninguém vai abafar, o Igor Moraes foi mal no lance, o PK vai indo para dentro do gol, o Ian Souto vai indo para dentro do gol, e aí o Santa Cruz faz 1-0. Não dá para o jogador adversário finalizar dentro da área com o espaço que o Ronald teve no primeiro gol do Santa, tá? Então, assim, é uma marcação muito ruim nesse primeiro gol, muito frouxa, dando totais condições ali do Santa empatar. Então, acho que o que dá para ver do copo meio vazio em relação ao jogo, acho que é isso. É um time que, o Botafogo, quando é muito exigido defensivamente, uma hora ou outra é um time que acaba entregando. É um time que não consegue, enfim, ter muita consistência defensiva por muito tempo, né? Então, acho que isso preocupa um pouco. O time perde o meio de campo também. Eu sinto que o time cansou muito no primeiro tempo, tá? Eu fiquei com a sensação que o time, no segundo tempo, estava desgastado. Assim, a impressão que ficou foi essa. Assim, um time que lutou muito no primeiro tempo, correu muito, foi muito intenso no primeiro tempo e acabou faltando para o segundo tempo. Eu fiquei com essa sensação. Um time mais cansado, um time que não conseguiu ali ganhar mais o meio de campo, os volantes cansaram.
né? O Nenê também vai cansando à medida que o jogo passa. Os pontas que correram muito no primeiro tempo, Caion e Atamoto, também parecem ali que na etapa final já não tem o mesmo gás, tanto que eles são substituídos, né? Então acho que isso acabou pesando, tá? Para o Botafogo não ter um segundo tempo tão bom. Claro, tem a melhora do Santa Cruz, enfim. Mas eu acho que tem muito também dessa questão do Botafogo ter sido um time mais cansado, e eu acho que essa questão da marcação mais frouxa, eu acho que também é uma consequência desse time mais desgastado, tá? E aí o Botafogo toma um gol, e aí o Botafogo já parte para cima, né? Enfim, ficou com a sensação que o Botafogo acordava toda vez que tomava um gol, né? O primeiro gol é anulado do Santa, o Botafogo acorda, melhora no jogo. Aí depois o Santa melhora de novo e consegue o gol. Aí o Botafogo volta a acordar e aí com 12 minutos faz o gol, né? Jogada ali, um cruzamento do Diogo Matheus, que sobra ali, sobra para o Nenê faz o passe para o Lucas Cândido, que tinha acabado de entrar, né? Ele entra um pouco antes do gol da equipe do Santa, chuta, a bola desvia mais uma vez e o Botafogo faz 2-1. O Botafogo faz 2-1 ali naquele momento, um gol muito importante, né? Porque basicamente o time não fica atrás do placar, né? Não fica com o placar igualado, melhor dizendo, né? Toma um empate, mas faz o segundo gol logo em seguida. Só que aí, de novo, né? Um time que não consegue controlar muito o jogo com a bola nos pés, né? E aí, se você não consegue controlar o jogo com você tendo a posse, cara, o adversário vai tentando, né? Vai tentando e, como eu disse, um Botafogo mais cansado. O Atamoto ali também não vai tão bem, né? No lance do segundo gol. O PK também achei ele meio perdidão ali no lance. Eu acho que ele poderia ter ido melhor na marcação. E aí tem o cruzamento, né? A bola passa pelo Igor Moraes e passa pelo Ian Souto. Eu até vi muita gente falando do Igor Moraes no segundo gol. Eu acho que o pior foi o Ian Souto, tá? Porque o Ian Souto, ele é quem tá marcando o Heron, né? Que é quem faz o gol. E aí, só que na hora do cruzamento, o Ian Souto passa, né? Ele acaba, enfim, ele. O jogador cruza para trás, né? O jogador ali na linha de fundo, cruza para trás. O Ian Souto, além de brecar ali, né, para acompanhar o movimento do atacante, né, do Santa Cruz, que dá uma parada, porque sabia que a bola vinha mais atrás. O Ian Souto acaba passando, deixa o jogador livre, que cabeceia, né? O Luiz Daniel até toca na bola, acaba não conseguindo evitar, e o Santa faz 2-2. E aí, a partir desse momento, o Botafogo aí tem Diego Tavares em campo, tem o Jonas Toró, né? Estreando. Eu achei que o time ficou mais pesado no segundo tempo, tá? Mas assim, também não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que Marcelo Fernandes fazer. Os jogadores leves cansaram, né? Claramente cansaram. E aí você teve que botar dois jogadores que estrearam nesse jogo, né? O Jonas Toró tinha chegado na sexta, né? Então um dia antes do jogo praticamente. Então jogadores ali mais, enfim, mais pesados, sem tanto entrosamento com os demais jogadores, né? O Giovani entrou também, prendendo muito a bola. Fiquei assim, pé da vida com o Giovani. Teve um lance que ele, além de acelerar, ele para a jogada, né? Faz ali um break ali que, cara, tira o ritmo de um possível contra-ataque da equipe. Então ficou um time ali sem tanta velocidade. Aí o Botafogo até, quando vai se aproximando mais do final, o Santa Cruz até abraça o empate. O Santa Cruz também não tem muito ímpeto. Se bem que até antes ali, o Santa Cruz teve uma chance aos 35 com o Ronald, né? Uma bola que passa perto. E aí depois dessa chance, o Santa Cruz, pô, tá bom, 2-2, abracei, vamos segurar o empate. E aí, muito por isso também o Botafogo consegue ter um pouco mais de volume e tudo mais, mas não consegue, né? Dá trabalho ao goleiro do Santa Cruz, não consegue criar chances, vai ali meio no abafa, mas erra muito e acaba não conseguindo o terceiro gol. Acaba 2-2. Claro que fica a frustração, tá? De não ter conseguido uma vitória onde o Botafogo jogou bem, tá? Sobretudo no primeiro tempo. Teve alguns momentos do segundo tempo que o Botafogo melhora, mas eu acho que em nenhum recorte do segundo tempo o Botafogo jogou tão bem como no primeiro, porque no primeiro, repito, com a bola e sem a bola, o Botafogo jogou muito bem. Jogou muito bem. Talvez isso tenha custado o segundo tempo, né? Essa questão de ser um time muito intenso, correr muito atrás do adversário, pressionar a saída de bola do goleiro, talvez isso realmente tenha acabado
fazendo com que o segundo tempo o Botafogo fosse um time mais cansado, que não conseguiu ganhar o meio de campo, que foi mais frouxo na marcação. Mas fica a lição, tá? Acho que fica a lição. Os jogos do quadrangular vão ser muito parecidos com esse, tá? Você tem que saber, você vai ter que matar o adversário, vai ter que saber matar o seu adversário. O Botafogo foi para o intervalo com 1-0, o Santa Cruz voltou vivo, né, para o segundo tempo. Então é isso. Acho que você não pode cometer falhas defensivas como o Botafogo cometeu nos 2 gols. Você vai ter que manter a intensidade, claro, que talvez em níveis diferentes. Não dá para ser tão intenso no segundo tempo como geralmente é no primeiro, mas o Botafogo vai ter que equilibrar um pouco mais isso nos jogos finais, né? Nos jogos ali que vão valer o acesso. Mas fica também, né? Como eu disse, o ponto muito positivo que foi um time que com a bola soube o que fazer. E o Rodolfo, né? Como centroavante, deixou o time mais móvel. Claro que aí é um cobertor meio curto também. O time ficou mais móvel, mas em alguns momentos ali faltou uma referência no ataque para empurrar a bola para o gol. Muitos erros que o Botafogo às vezes acabou tendo ali no último terço foi também pelo jogador que estava ali para dar assistência ou a pré-assistência demorar, porque também não tinha muito uma referência ali, né? Porque o Rodolfo não é um cara plantado dentro da área esperando a bola, é um cara que se movimenta muito e às vezes ele não estava lá, até porque o Botafogo, depois que abriu o placar, também aproveitou muito contra-ataque, né? E aí também não tinha ali a referência, o time estava mais móvel mesmo, estava com mais dinâmico no jogo e acabou não tendo essa referência ali que poderia tornar o time mais objetivo, né? Quando tinha essa bola para procurar exatamente esse jogador, porque o Rodolfo não é sempre essa referência. Ele estava jogando como referência, mas em determinados lances ele não estava, né? Até porque ele construía às vezes a jogada, estava caindo para o lado, enfim, ficava uma dobradinha ali, né? Pelo lado direito, ele e o Caion, e até por isso o Botafogo ganhou muitos duelos, né? Ali, por ter esses 2 jogadores fazendo isso, mas eu acho que é um jogo que é muito mais positivo do que negativo, tá? Assim, eu acho que os gols que tomou, claro, não pode tomar, tá? Assim, não pode ter os vacilos defensivos que teve nos gols do Santa Cruz e precisa também equilibrar a questão da intensidade entre primeiro e segundo tempo. Não dá para ser tão intenso assim no primeiro e não matar o jogo, né? E no segundo tempo já não ter pernas, e aí o adversário acaba muito se sobressaindo, na minha visão, por isso. Claro, teve as mudanças do Christian, enfim, teve a leitura do jogo do técnico adversário, mas também teve um Botafogo que eu senti ali mais cansado, sem conseguir repetir sem a bola o que conseguiu fazer no primeiro tempo. Isso não conseguiu repetir no segundo tempo, mas é um jogo que eu acho satisfatório. Repito, o Santa Cruz é um dos melhores visitantes da Série C. Se a gente pegar só o recorte com o Christian de Souza, é o melhor visitante. Ainda não perdeu fora de casa com ele, venceu times já do G8. E o Botafogo, se a gente for pegar. Não dá para dizer que o empate é injusto. Eu acho que não é. Acho que o empate pode até ter sido justo pelo conjunto geral da obra, do jogo. Mas se tinha um time que merecia vencer, seria o Botafogo. Pelo que fez no primeiro tempo, teve muito volume, mas faltou ali criar mais chances claras para fazer 2 ou 3 gols. E aí já definiria o jogo no primeiro tempo, deixou o adversário vivo, o adversário cresceu na etapa final e conseguiu esse 2-2. Mas enfim, acho que é um jogo que teve pontos positivos, pontos negativos, mas eu acho que os pontos positivos são maiores, tá? São maiores do que os pontos negativos. Porque, por exemplo, no segundo tempo, o Botafogo cai de rendimento, mas também com muitos jogadores que chegaram agora, né? Sem muito entrosamento. Enfim, jogadores que em outros jogos tendem a ajudar mais quando entrarem do que ajudaram nessa partida. Então, acho que há margem para evolução nesses pontos aí, né, nessa sequência, para chegar já no quadrangular tinindo, né? Ali na ponta dos cascos para buscar esse acesso, tá? É isso. E eu acho que sobre o jogo é isso. Em relação à classificação, o Botafogo tem 26 pontos, tem 3 jogos, 2 fora, tá? Contra Amazonas, Guarani e Itabaiana. O jogo em casa é o jogo mais difícil contra o Guarani, mas o Guarani fora de casa perdeu, por exemplo, para o Confiança, que é o pior time do campeonato, então é um jogo super acessível, tá?
O Guarani, apesar de ser o time que tem mais investimento na competição, é um time que oscila muito. Pega o Amazonas fora de casa, que é um jogo que também dá para pontuar e até vencer. O Amazonas, crise enorme financeira. É um time também bem limitado, os jogadores pediram para sair nessa janela. E na última rodada pega um Itabaiana, que pode entrar nessa última rodada sem risco de cair, sem risco de classificar também, né? Sem chance de classificar. Então pode ser um jogo fora de casa, mas com o adversário só cumprindo tabela. Então o Botafogo tem muita possibilidade aí de se classificar. Assim, só um desastre faria o Botafogo não se classificar para a próxima fase. Uma vitória deve ser o suficiente, né? 29 pontos deve ser suficiente, mas vamos trabalhar com 30, né? Que é a nota de corte histórica dessa Série C. Então, vencer um jogo e empatar outro aí desses 3 para garantir a classificação. E claro, a questão do desempenho é importante. É bom manter o bom desempenho para você chegar confiante na fase final. É outro campeonato, mas é importante você levar aí o bom desempenho da primeira fase para você entrar ali acreditando mais, né, que seu time pode. E hoje eu acho que o Botafogo mostrou. Repito, no primeiro tempo, eu acho que foi o melhor primeiro tempo do Botafogo no ano. Né? Acho que foram 45 minutos quase perfeitos, só não foram minutos perfeitos porque o Botafogo não matou o jogo. Se tivesse matado, seria perfeito. Então é repetir mais isso durante uma maior parte do tempo do jogo, né? Não só ali nos 45 minutos. Mas é isso, tá bom? Só para fechar, mandar um abraço aqui pro Anderson e pro Vitor, tá? Encontrei lá no Almeidão. Anderson e o Vitor, que é o filho dele, né? Ele falou comigo, cobrou o vídeo pré-jogo aqui, né? No 90 minutos. Vou tentar fazer, tá? Certamente no quadrangular terá vídeos pré-jogo. Então, vou atender o seu pedido, viu, Anderson? Um grande abraço para você e para o seu filho Vitor. Valeu pelo carinho lá no Almeidão. Enfim, Almeidão que hoje foi complicado, né? Torcida do Santa Cruz, Polícia Militar, foi complicado. Assim, até torço aí para o seu Botafogo se classificar junto com o Santa Cruz, né, para a próxima fase, que cai em grupos diferentes, porque hoje foi quase cenário de guerra, assim, foi muito tenso, né? Os arredores, na saída do estádio também, né? Para quem tinha carro estacionado ali no estacionamento, sofreu, né? Para chegar até lá, porque a polícia liberou a torcida do Santa Cruz no apito final. Cara, isso aí cara, não dá, né? Amadorismo puro. Era para ter segurado a torcida do Santa mais tempo, esperar a torcida do Botafogo dispersar para liberar, né? Então, teve bomba, teve gás de pimenta, bala de borracha, enfim. Um despreparo só, né? Então, muita gente foi com família, né? Provavelmente vai ficar com um receio maior se esse confronto se repetir na fase final. Pô, mas é isso, tá? Análise feita, tamo junto, até a próxima, galera. Deixa o like, se inscreve e comenta aí. Tamo junto.